E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e nós estamos aqui hoje para falar sobre competitividade, como ela surge, como ela se desenvolve, onde ela fica mais intensa e a importância dela na nossa sociedade hoje em dia. Só que antes de mais nada, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e qualquer dúvida deixa aqui embaixo no nosso comentário, tá bom? E aí logo depois eu já te respondo. O que nós precisamos entender sobre esse conceito de competitividade? Isso é importante para você, é importante para mim, porque a competitividade nada mais é do que a confirmação de quem nós somos como sociedade. Nós que vivemos no mundo brasileiro de forma diferenciada, somos extremamente competitivos. Claro, outras partes do mundo, a competitividade tem outros formatos, outras formas. Mas esse mundo Brasil, esse mundo Brasilis, a nossa vivência aqui é o tempo todo competindo por causa de coisas. E algumas vezes até sem razão. Eu já vi gente contar vantagem de coisa que não fez. Por quê? Para não ficar atrás por causa do quesito competitividade. Isso é só para você ter uma ideia de como esse trem é sério, porque como as pessoas gostam de competir o tempo todo, algumas vezes elas precisam falar, mesmo que não seja isso uma verdade. E aí é um problema muito sério, porque é uma competitividade exacerbada, influenciada por coisas que não procedem, e isso faz com que a pessoa, quando a verdade apareça, vai por terra toda a competitividade dela. Agora vamos conversar juntos sobre isso e o que é importante a gente entender disso. Quando a gente fala em competitividade, ser competitivo só ocorre quando você considera o outro um igual a você. Não dá para ser competitivo se você tem uma BMW e o outro tem uma bicicleta e você vai competir para ver quem chega primeiro. Aí não é competitividade. Ela começa com um princípio de competição, mas depois a pessoa desmotiva. Isso é comum. Em essência, a competitividade é um princípio de desenvolvimento para saber quem é o melhor. E aí entra um pouco a arrogância de cada um de nós. Todos nós temos algo dentro que produz essa arrogância, o de se considerar melhor que o outro, em se achar melhor que o outro. E nesse processo, de eu preciso ser melhor que você, entra a competitividade. Só que veja, para que isso ocorra, você precisa considerar o outro o igual a você. Se você vê que aquela pessoa está muito abaixo ou muito acima, nós vamos usar aí algumas desculpas para não participar. Você joga até uma vez xadrez com a pessoa, se a pessoa depois é muito fraquinho, quando a pessoa te chama para jogar, você desiste. Você joga dama com a pessoa uma, duas, três vezes, percebeu que essa pessoa é muito fraquinha, você desiste e já não quer jogar mais, porque você não vê essa possibilidade de competitividade. Por que o futebol é um esporte tão diferenciado para o povo brasileiro? Porque é um esporte em que algumas vezes o melhor não vence. Porque o melhor, ele pode, num determinado momento, não estar tão bem. Isso acontece só no futebol? Não, em todos os esportes em que o grupo faz mais presente a possibilidade do time melhor não ganhar do time pior, é grande. Porque vai surgir aí um excesso de coisas, um conjunto de coisas que vão produzir o estado daquele time naquele momento. Isso então é o que faz o futebol ser diferenciado. Futebol, basquete, vôlei. Ainda o basquete é mais difícil porque basquete é de extrema precisão e mesmo aquele que não é tão bom assim, ele vai precisar naquele dia acertar tudo e o outro não acertar nada, e aí já complica um pouco mais. O basquete então é um esporte onde o melhor normalmente é o que vence, mas os outros esportes têm essas variantes todas. Esporte em conjunto depende não só dos melhores, mas daqueles que têm as melhores condições para vencer, e aí cabe
competitividade. E junto com esse processo de igualdade, de competitividade, também vem a prepotência. O que é a prepotência? É eu me considerar melhor que você antes mesmo de jogar. É eu me achar melhor que você antes mesmo de entender isso. E isso vai produzir um outro problema, que é a diminuição do outro. Se eu me acho melhor, automaticamente eu te acho pior. E se você é pior que eu, então na prática eu estou te diminuindo. Sem nem mesmo te conhecer, sem nem mesmo entender quem é você, sem nem mesmo compreender isso tudo. Mas a competitividade, ela surge pra gente quando? Ela surge pra gente na infância, de acordo com as famílias que nós temos. Se nós temos uma família onde tem várias crianças na mesma faixa etária, nós vamos produzir nelas esse processo de competitividade sem nem mesmo produzir um interesse pelo esporte, porque o medo do fracasso, de não ser aceito, de não ser amado, de não conviver bem em sociedade, vai produzir nesse indivíduo uma necessidade de ser melhor. E aí, automaticamente, cada um de nós vai para uma área. Tem gente que quer ser o melhor e vai para os estudos. Tem gente que quer ser o melhor e vai para os esportes. Tem gente que quer ser o melhor e vai para auxiliar em casa. Tem gente que quer ser o melhor e vai auxiliar fora de casa. E cada um, então, começa a executar uma função competindo com os outros. E aí, normalmente, quando você tem muitas pessoas da mesma faixa etária juntas, no momento de discussão ou de bebedeira, uma pessoa fala para outra aquilo que a outra não queria ouvir, e aí a outra responde com algo que aquela primeira pessoa também não queria ouvir. Porque o processo competitivo se manifesta em nossas brigas também. A competitividade ela é muito interessante porque também você pode ter o medo da competição. E esse medo da competição pode produzir em você uma fuga desesperada para não competir por nada, produzindo assim um processo de depressão, produzindo assim um processo de afastamento familiar ou do coletivo, produzindo assim diversas coisas que vão te tirar dos grupos e te colocar quietinho lá naquele canto. E aí você, afastado de todo mundo, pode produzir um outro problema, que é a falta de sociabilidade. Quanto mais competitivo é o indivíduo, mais ele precisa estar em sociedade. Por isso que normalmente os caras que são bons esportistas, normalmente gostam de ter um monte de gente em volta. Porque uma coisa está ligada à outra. Quanto mais competitivo, quanto melhor em alguma coisa o indivíduo é, mais ele quer aparecer para aquele grupo. E assim ele é uma pessoa mais popular. O que você precisa aprender isso? Isso não acaba com o ensino médio, ou isso não acaba nos primeiros anos da faculdade. O ser humano, em essência, ele sempre foi competitivo e sempre será competitivo. Desde o homem das cavernas, que traziam as caças, e as melhores e maiores caças eram recompensadas pelo bando, pelo grupo, até hoje em dia, nós valorizamos o mesmo princípio. Só que hoje nós precisamos tomar cuidado porque existem várias regras que devem ser respeitadas diante da nossa sociedade, em como nós vamos tratar essas pessoas, como nós vamos nos desenvolver com ela. Para isso, então, você precisa descobrir aquilo que você é o melhor, ou melhor, aquilo que você mais gosta de fazer. Porque aquilo que a gente mais gosta de fazer vai nos transformar naquilo que nós somos os melhores. E para isso, então, você vai se destacar cada vez mais. Fica essa dica para você. Gostou do vídeo? Compartilha com o teu amigo. Se inscreva no nosso canal. Deixe os seus comentários aqui embaixo. E precisando, estamos aqui para te ajudar. A gente se vê.